Geografia, só que dessa vez a gente vai iniciar com a correção da atividade das páginas 245 a 248. Que eu sei que vocês, como alunos aplicados, fizeram, não é isso? E agora a gente só vai fazer correção. Vamos lá? Página 245, questão 1. É uma questão parecida com o que nós fizemos na última aula. Lembram? Que foi um cálculo lá da página 242. O cálculo para a gente ver o resultado da densidade demográfica de cada região. Como é que faz esse cálculo? Eu pego o número total da população, que é a população absoluta, e vou dividir pelo território, não é? Então vamos lá fazer. Para isso, antes disso, vocês têm que lembrar o seguinte: depois que a gente acha o cálculo, eu preciso colocar, ó, a sigla, tá? Ó, AB./km ao quadrado, tá? Que é habitantes por quilômetro quadrado, no final de cada resultado. Então vamos lá. Região Norte, você vai pegar a população aí de 2017 e dividir pelo território. Quanto é que tem que dar? Ou deveria dar? 4,65 a região Norte. Aí coloca, ó, que eu acabei de escrever no quadro, tá? Região Nordeste, quanto é que dá aí esse resultado? A população dividida pelo território, 36,83 AB./km ao quadrado. Sudeste, quanto é que dá aí o resultado da densidade demográfica? 94,04. Coloca também a sigla que eu escrevi no quadro. O Sul, o resultado, 51,40 AB./km ao quadrado, né? Centro-Oeste, região Centro-Oeste. O resultado, 9,88. Coloca aí a sigla. Tá? E para finalizar, ele vai te pedir para você fazer do Brasil. E aí você vai pegar toda a população de 2017 e dividir pelo território. Quanto é que vai dar? 24,38 AB.km ao quadrado. Esses são os resultados das densidades demográficas das regiões brasileiras, ok? E aí, saindo da questão 1, vamos para a questão 2. Vai pedir o seguinte: compare os resultados com a densidade demográfica calculada na seção Interação e responda as perguntas a seguir. Ou seja, lembra que nós fizemos a página 242, também aí a densidade demográfica, só que do ano de 2010. Aqui nós fizemos do ano de 2017. Vamos comparar? A A vai dizer o seguinte, ó, 2A. Que região teve o maior número de densidade demográfica no período entre 2010 e 2017? E de quanto foi o aumento? Então, qual foi essa região? Se a gente analisar, ó, a região que teve um aumento maior da densidade demográfica foi a região Sudeste. O acréscimo foi de 7,13 AB./km ao quadrado, tá? Então, a região Sudeste e o acréscimo de 7,13. Tá? Essa foi a região que teve um aumento maior da densidade demográfica. A questão B vai perguntar: que região teve o menor aumento da densidade demográfica no período entre 2010 e 2017 e quanto foi? A que teve menor aumento foi a região Norte, com acréscimo de 0,53. Aí você tem que colocar lá AB./km ao quadrado, tá? E a C: qual foi o aumento das demais regiões e do Brasil? Então, você tem que colocar aí qual foi o aumento das demais regiões e a do Brasil foi de quanto? Então, vamos lá. A região Nordeste teve um acréscimo de 2,68, o acréscimo da região Sul de 3,92, região Centro-Oeste 1,13 e o acréscimo do Brasil foi de 1,98 AB./km ao quadrado. Você sempre tem que lembrar dessa sigla, tá certo? Que eu acabei de escrever no quadro. Ok? Agora a gente vai para a questão 3. Olha só o que diz ela. A população brasileira está desigualmente distribuída no território, estando mais concentrada nas áreas perto do litoral e menos no interior. Comparando a densidade demográfica das regiões e do Brasil de 2010 e de 2017, essa desigualdade continua? Justifique. Então, ele está falando da desigualdade, né, da densidade demográfica. Então, ela continua. A gente viu que em 2010 ela tinha já, em 2017, ela continua ou parou?
E aí você deveria colocar o seguinte, analisando os dados, que sim, essa diferença continua, porque apenas 3 regiões tiveram, né, um aumento. No caso aí, a gente vê que região Sudeste, região Sul e a região Nordeste tiveram aumento na densidade demográfica, um aumento significativo. Essa deveria ser a ideia da sua resposta, porque essa é mais uma resposta pessoal, tá? Vamos para a página 246, questão 4. Diz assim: as regiões Sudeste e Sul apresentaram as densidades demográficas mais expressivas em 2017. Além de a concentração populacional predominar na faixa litorânea, há outros fatores que contribuíram para esse aumento? Justifique. Então, olha, ele está te fazendo a seguinte questão: que a região Sudeste e a região Sul, elas tiveram um aumento na sua densidade demográfica. E aí ele vai te perguntar, olha, além da questão litorânea, não é? Tem algum outro ponto que fez essa densidade demográfica aumentar? Sim, não é? A questão que eles são regiões mais industrializadas. Atraem, então, mais pessoas em busca de emprego, ok? Essa seria a questão 4. Questão 5, você deve analisar a pirâmide etária de 2007 e comparar com a de 2010, que aqui a gente já também analisou, não é? É uma resposta pessoal aí, mas você deveria, no caso, observar o seguinte, que a faixa etária, né, que representa aí as crianças, diminuiu, tanto em relação a meninas quanto as meninas, e as faixas etárias que caracterizam adultos, né, também diminuiu, e quanto aos idosos, houve um aumento principalmente em relação às mulheres. Eu estou comparando aqui a pirâmide etária de 2017 em relação à de 2010, tá? 6. O que significa um país populoso e povoado? E um país populoso e pouco povoado? Explique, né? Então, um país populoso e povoado tem alta quantidade de habitantes e elevada densidade demográfica. Possivelmente não possui área territorial tão extensa. Já um país populoso e pouco povoado tem uma quantidade significativa de habitantes, mas tem baixa densidade demográfica, pois seu território possivelmente é extenso. Um exemplo disso é o nosso país, não é? E aí a gente já vai para a questão 7. A população brasileira é economicamente ativa e está trabalhando no setor terciário, 69,3%. E o setor secundário, 20,8%, setor primário, 9,9%. O que essa distribuição pode retratar do Brasil? Cite exemplos de atividades desenvolvidas no setor terciário da economia, não é? Então, olha só, o que é que a gente pode responder aí? Que a concentração de trabalhadores nos setores secundários e terciário indica alta taxa de urbanização, pois essas atividades são exercidas nas áreas urbanas. O baixo percentual do setor primário também respalda a alta taxa de urbanização, pois a população está mais concentrada nas cidades do que no meio rural, onde o setor primário é mais presente. Tudo bem? Vamos para a questão 8, tá? Tendo como base os principais indicadores demográficos, assinalize V ou F, né? Verdadeiro ou falso. Primeira alternativa. A população absoluta indica o número total de habitantes de um país, estado ou município. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? O crescimento vegetativo é indicado somente pela taxa de natalidade e de mortalidade, tá certo? Errado, tá? É falso. Então, a segunda alternativa aí é falsa. Há outro índice a ser analisado. A segunda alternativa, a taxa de natalidade refere-se ao número de nascidos vivos e à população em um ano, né? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A taxa de nascidos vivos da população de determinado local. E a última questão, a taxa de mortalidade refere-se ao número de mortes e à população total em um ano. Tá analisando aí o número de mortes em relação ao número da população total na duração de um ano? Está correto. Então, a sequência seria V, F, V e V, tá? E aí, ele pede para você justificar as afirmativas falsas. Se a gente fosse justificar, o que é que você poderia colocar?
No caso aí só temos uma alternativa falsa, que é a segunda. Justificando, ficaria: o crescimento vegetativo ou natural de um país, estado ou município é calculado pela diferença entre as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Olha a palavra que ele colocou aí, diferença. Lá na alternativa estava soma. Vamos para a questão 10. Bom, na questão 10, ele pede para você primeiro ler o texto, para depois responder as perguntas. Você leu e aí a gente já vai para a questão A. Diz assim: pesquise e explique o que é a taxa de mortalidade infantil. O que é que a gente pode colocar aí? E você colocou porque você pesquisou. Você deve ter colocado: taxa de mortalidade infantil se refere ao número de mortes e à população total em um ano em determinado país, estado ou município. Ok? B. O que significa o dado que a taxa de mortalidade infantil brasileira diminuiu 77% em 22 anos. Então, o que significa aí esse dado, esse resultado? Que nós tivemos uma taxa de mortalidade, uma diminuição dessa taxa de 77%, que ela significaria. Então, o que é que você pode colocar? Que você colocou, né? Indica a qualidade de vida socioeconômica da população, pois se for baixa, olha só, as condições de vida são boas. E se for alta, são precárias, entendeu? Então, novamente, indica a qualidade de vida socioeconômica da população. Pois se for baixa, as condições de vida são boas. E se for alta, são precárias. Essa é a resposta. O que significaria, professora? Olha, se eu tenho uma taxa de mortalidade infantil, no caso, ela baixa, né? Significa que a qualidade de vida, eu estou investindo na vida, na qualidade de vida das pessoas. Saúde, educação, infraestrutura. Então, está se morrendo menos. Se essa taxa de mortalidade é alta, ou seja, há muitas mortes, então significa que a qualidade de vida é precária, tá? Vamos para a última questão, da 248, que é um mapa mental sobre a população brasileira, tá? E aí ele diz assim, ó: população brasileira e a densidade pode ser tanto étnica, cultural, quanto, tá? E aí, população brasileira e o trabalho distribuído em setores primário, secundário e terciário. População brasileira e o crescimento em razão de crescimento vegetativo, chegada de imigrantes. E população brasileira e a pirâmide etária, que está em constante evolução. População brasileira e a distribuição pelo território, tá? Essa seria aí a resposta do mapa mental. Agora a aula não acabou, a gente vai entrar em um novo conteúdo, tá? Analisamos já alguns conceitos de geografia, crescimento vegetativo, densidade, população absoluta, população relativa, né? E vamos agora falar sobre mobilidade da população. A questão da mobilidade aí está falando da questão do crescimento da população de um determinado país, de um determinado local, tá? E aí a gente precisa aprender alguns conceitos. Quando nós falamos de mobilidade da população, a gente está falando da migração. O que é migração? É o deslocamento de um lugar para o outro, né? O deslocamento de um espaço para o outro. E aí a gente precisa aprender conceitos como emigrante, imigrante, país receptor ou polo de atração e país de repulsão. O que é cada um? Migração você já sabe, é o deslocamento de um lugar para o outro, como eu acabei de falar. O que seria um emigrante ou emigração? Emigrante é aquela pessoa que está saindo do seu país de origem para outro país, tá? Então, vou dar um exemplo aí. O João ele sai do Brasil, ele é brasileiro, está saindo do Brasil para morar na Itália. Então, se ele está saindo do Brasil, para os brasileiros, ele é um emigrante, ok? E o imigrante? O imigrante é aquela pessoa que está chegando em determinado país. Ou seja, lembra do João que eu acabei de falar? O João, ele é um imigrante para os brasileiros porque ele acabou de sair do Brasil para a Itália. Já quando ele chega na Itália, para os italianos, ele é um imigrante porque ele está chegando em outro país. Ou seja, uma pessoa, ela é tanto um imigrante ou um imigrante. Depende aí da questão de
se é para as pessoas que ele está saindo do país de origem ou é para as pessoas que ele está chegando. Para os brasileiros, o João vai ser imigrante. Para os italianos, o João vai ser imigrante. Tá chegando, tá? E o que seria agora, professora? País receptor ou polo de atração? É fácil, tá? País receptor, aquele, ó, polo de atração. Atração, né? Eu estou atraindo. Seriam aqueles países que possuem uma taxa elevada de imigrantes e imigração. Por quê? Ela está recebendo. Então, quanto maior a taxa de imigrantes, de imigração, aí eu vou chamar esse país de país receptor, tá? Agora, o país de recepção, de repulsão, vai ser aquele país que a taxa de emigrante, pessoas que estão saindo desse país, é alta. Ou seja, ele vai ser chamado de repulsão. Várias pessoas estão saindo. Entenderam aí? País receptor, aquele que recebe muitas pessoas, ou seja, recebe muito imigrante, a taxa de imigração está elevada. País de repulsão, país que muitas pessoas deixam, né? São os emigrantes. Estamos entendidos até aí, certo? Agora, né? A gente fala sobre o fluxo demográfico interno, ou seja, dentro de um país ou de um estado ou de uma região. Que aí a gente está ligando a questão da migração, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa aprender o conceito de migração interna. Olha, fluxo demográfico interno está falando dentro, né? Dentro de algo. Pode ser dentro do próprio país, a migração dentro do próprio país, migração dentro do estado, migração dentro da cidade. Migração interna, então, é isso que eu acabei de dizer. É uma migração, um deslocamento que vai ocorrer dentro do próprio espaço, tá? Não vai ser externo. Migração interna regional e migração intrarregional. Vamos lá, aprender aí esses dois conceitos. A migração interregional é aquela migração que ocorre de uma região para outra. Interregional. Olha um exemplo. Alguém que mora no estado do Nordeste e migra para um estado do Sudeste, por exemplo. Ele está fazendo o quê? Uma migração interregional. Uma migração de uma região para outra, tá? Interregional. Intrarregional é aquela migração que ocorre dentro da própria região. Então, olha só, pegando aí região Nordeste, eu tenho a Paraíba, né, do estado, que fica nessa região. Alguém pode sair da Paraíba e migrar lá para Pernambuco, ou seja, ele está fazendo uma migração dentro da própria região. Então, essa, olha só, a diferença, tá? Pega aí o detalhe, que é a diferença de uma para outra. Na interregional, é a migração de uma região para outra, e na intrarregional é dentro da própria região. Tudo bem? O êxodo rural, vocês já sabem, né? Que é a migração feita onde eu saio do rural, do campo e vou para a cidade. Tudo certo? Então, esse aí seria o fluxo da migração dentro, né? Interna, tá? Dentro do próprio país. Agora a gente fala, né? Sobre a classificação desse fluxo, né, da migração. A gente vai ter chamada de temporária ou migração sazonal, vamos ter uma migração chamada de pendular, o êxodo urbano e a migração urbano-urbano. O que seria cada um aí, professor? Olha, a temporária ou a sazonal é aquela que ocorre por período, tá? A pessoa vai migrar porque nesse período aqui, muitas das vezes ocorre por causa de emprego. Nesse período eu estou sem trabalho, então eu vou migrar para outro local onde eu vou encontrar emprego, vou trabalhar nesse período e depois eu volto, entenderam? Então, assim, é um período de meses ou semanas apenas, tudo bem? Então, esse é um exemplo de migração sazonal. É um período, é um curto período aí, tá? Provavelmente a pessoa vai trabalhar e depois ela retorna, depois de meses ou depois de semanas. Migração pendular é uma migração rápida, tá? Um exemplo bem interessante que a gente coloca aqui é a migração diária, aquela migração que ocorre por dia. A pessoa sai de manhã da sua cidade e retorna à noite. Olha um exemplo simples, nós temos um exemplo aqui, Bahia e João Pessoa, Santa Rita e João Pessoa. Quantas pessoas
pessoas não moram na cidade de Bahia e vêm a João Pessoa trabalhar. Então elas saem aí pela manhã, não é? E vêm para cá, para João Pessoa, e retornam à noite ou à tarde. Então ela está fazendo uma migração, ó, pendular. E olha que interessante aí, a gente tem exemplo aqui, né? Nós temos professores que moram em outra cidade, que é muito próximo, mas ele vem, trabalha aqui, né, na nossa escola e depois retorna. O que é que esse professor está fazendo? Uma migração pendular. Olha só, uma migração diária, tá? Então, voltando, migração temporária ou sazonal é aquela migração de períodos, né, meses ou semanas, onde um exemplo é quando a questão de alguém vai procurar emprego, trabalha um período e depois retorna, tá? Olha, cortadores de cana, né, de cana de açúcar na agricultura, quem trabalha na agricultura é um exemplo disso aí, tá? Ele vai ter um período que vai plantar, não é isso? E depois ele vai esperar que aquilo que ele plantou, o produto, cresça, certo? E aí nessa espera ele pode retornar para sua casa e depois ele retorna para o lugar para fazer a colheita do produto. Esse é um exemplo. A migração pendular, o exemplo é aquela migração rápida, né? O exemplo é a migração diária. Deu exemplo, Bahia e João Pessoa. Quem mora em Bahia, mas trabalha e estuda em João Pessoa e retorna para Bahia no final da noite ou à tarde. É uma migração pendular. O êxodo urbano, olha que interessante. A gente falou sobre o êxodo rural, né? Que é a saída do campo para a cidade. E atualmente a gente encontra o inverso disso, que é a que a gente chama de êxodo urbano. Qual é o inverso disso, professora? É a questão de que as pessoas estão saindo da cidade para ir morar no campo, tá? Isso aí também está ligado à questão do desenvolvimento na agricultura, né? Várias pessoas se especializam e vão trabalhar lá no campo, tá? E a migração urbano-urbano é fácil, é a migração feita de cidade para cidade, tá? Essa aqui, ó, ela não tem um período, né, um tempo delimitado, como essas duas aqui, ó, porque, olha, a migração pendular, veja a diferença, ela pode ocorrer tanto de campo para cidade ou de cidade para cidade. Essa daqui também, ela pode ocorrer tanto de campo para cidade como de cidade para cidade. Aqui, ela só ocorre de cidade para cidade, tá? Migração urbana. E aí a gente vai para o fluxo migratório externo, que acontece fora, né, em relação ao país. Essa é a migração externa, como eu acabei de falar, é aquela migração que vai sair do país. Um exemplo, né, nós temos vários brasileiros que saem do nosso país para irem para países como da Europa, por exemplo, e aí acaba que por terem um grande número significativo de brasileiros nesse país, eles acabam fazendo festivais, né? Um exemplo é o Brazilian Day, que é uma festa cultural, né, que brasileiros aqui realizam. E nós temos também um tipo de migração externa que é chamada de fuga de cérebros. O que seria fuga de cérebro, né? Porque estão fugindo. Eles não estão fugindo na palavra propriamente dita, não é? É uma migração, onde ocorre que o quê? Alguém, um grupo de pessoas, né, se especializa, estudam, tem sua graduação, seu mestrado, seu doutorado e não conseguem trabalho naquela área que ele estudou, que ele se especializou. Então, o que é que ele faz? Ele sai do seu país para ir procurar empregos na área em que ele se especializou. Então, eu chamo de fuga de cérebros, tá? É quando alguém não consegue emprego, trabalho na área em que ele estudou, em que ele é formado. Tudo certo? E aí, olha só, esse é o final da nossa aula, 7º ano, tá? Espero que vocês tenham aí tanto corrigido a atividade, como aprendido um pouco sobre a mobilidade, não é? Da questão da população, migração, e aí o que é migrante e imigrante, a diferença, como é classificada as migrações, não é? As migrações internas, um tipo de migração externa. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até o próximo vídeo.